Já o Flamengo dá para dizer que está em crise, mais um empate contra time reserva, com direito a torcedor vaiando, protestando e falando que o Flamengo é sem vergonha. Bora te atualizar também sobre uma declaração forte de um dirigente do Flamengo cutucando o Palmeiras. Vou falar também sobre o Flamengo retomando as negociações para a compra do seu estádio. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. Por que esses boatos de que Dorival Júnior pode pintar no Flamengo? Existe algum fundamento? Por falar no Flamengo, quero te atualizar sobre um número impressionante. Rubro-Negro já faturou perto de 300 milhões de reais somente com venda de atletas nessa temporada. Falo também sobre bastidores, finanças e muito mais. Tem muita coisa legal nesse vídeo, tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo em crise. Rubro-Negro, mais uma vez, não venceu um adversário com time reserva, 0-0 nesse sábado contra o Internacional. O Inter muito focado na partida da próxima terça-feira contra o Bolívar, jogo da Libertadores da América, fase de quartas de final. O Inter poupou vários titulares e ainda assim conseguiu arrancar um ponto do Flamengo, que fez uma atuação horrorosa, de pouca criatividade, chances raras de gol e com duas lesões importantes. Ainda no primeiro tempo, Arrascaeta e Luiz Araújo deixaram o gramado, sentindo lesões musculares. Podem inclusive virar dúvidas para o confronto contra o São Paulo, válido pela final da Copa do Brasil. Jogos marcados para 17 e 24 de setembro. Ao longo do domingo, o Flamengo deve divulgar uma atualização a respeito da condição dos jogadores. Flamengo que criou muito pouco, Flamengo que não agrediu, Flamengo que não incomodou e viu seu torcedor ficar bem bravo no final da partida. Gritos de time sem vergonha foram ouvidos diante de 58.982 torcedores, esse é o público total, para uma renda de 4.800.000 reais. Segundo empate do Flamengo contra times reservas, já havia acontecido o mesmo contra o São Paulo alguns dias atrás, com detalhe de que o São Paulo saiu na frente 1-0, teve a chance de fazer o 2-0 e o gol de empate do Fla surge num pênalti discutível marcado a favor do rubro-negro nos minutos finais. Everton Ribeiro comentou o protesto do torcedor dizendo o seguinte, abre aspas, os torcedores têm o direito de vaiar, está no direito deles. Vieram, nos prestigiaram e não correspondemos. Nós estamos devendo, poderíamos criar mais e não fizemos. A proposta do Inter venceu a nós. A questão dentro do Fla é, vale a pena manter o Jorge Sampaoli até os confrontos contra o São Paulo? Com o Campeonato Brasileiro cada vez mais distante, essa discussão tem ganhado adeptos. Muita gente entendendo que o Luxemburgo, ou melhor, que o Sampaoli precisaria ser mandado embora o mais rápido possível. Falei do Luxo porque daqui a pouco ele também será tema do assunto relacionado ao Corinthians. Mas a diretoria do Flamengo vai manter o Sampaoli pelo menos até os confrontos contra o São Paulo. Reta final de temporada bastante ruim para o Fla, que ainda não venceu títulos em 2023. Hora de falar sobre o Flamengo, que virou uma máquina de fazer dinheiro agora também com transferência de atletas. O Flamengo é de longe o clube que mais faturou no Brasil. Nas últimas 2 temporadas superou a marca de R$1 bilhão de receita. Em 2023 isso vai se repetir mesmo sem a conquista de títulos, graças à transferência de atletas. Já são 282 milhões de reais de receita somente com vendas de jogadores. Números impressionantes, especialmente porque o Flamengo não precisou vender nenhuma das suas grandes estrelas. Os maiores negócios, vou citar todos, mas vou começar pelos maiores. Matheus França, 104 milhões de reais. João Gomes, 103 milhões de reais. Vinícius Souza, 21 milhões. Ramon, 8 milhões e meio. Cauê, goleiro recém-negociado com o Frankfurt, mais 8 milhões e meio de reais. Natan, zagueiro, 6 milhões e meio de reais. Vitor Gabriel, 6 milhões. Tuller, 5.300. Otávio, 2.700. Marinho, 2 milhões. Richard Rios, 1 milhão e meio de reais, mesmo valor que o Flamengo obteve com o PP. Teve ainda 250 mil reais com Gabriel Barros. Só para você entender o que representam esses 281 milhões de reais nas contas do Flamengo, na temporada passada o rubro-negro registrou ao longo de todo o ano 133 milhões de reais com vendas de atletas. Ou seja, mais do que dobrou, e olha que a gente ainda está no mês de agosto. Na temporada anterior de 2021 foram 279 milhões de reais de receita com vendas de atletas e em 2020 222 milhões de reais. Isso significa que o Flamengo está diante do ano em que ele mais faturou com transferência de atletas em toda a sua história. Para falar agora sobre o Flamengo, que decidiu retomar as negociações para a construção do seu estádio, informação trazida nesse sábado pelo UOL,
que dá conta de que a diretoria do Flamengo designou uma pessoa específica para cuidar das tratativas com a Caixa Econômica. A ideia do Flamengo é comprar um terreno no gasômetro, na região central. O Flamengo escolheu esse local para a construção do seu estádio, que tem o objetivo de comportar até 100 mil pessoas. Tem algumas coisas que ainda precisam ser resolvidas, como por exemplo o custo. Quanto é que o Flamengo está disposto a investir na compra do terreno e também na construção do estádio? Se o Fla insistir nesse estádio para 100 mil pessoas, dá para imaginar o estádio mais caro do futebol brasileiro em todos os tempos. Esse assunto que havia tido alguma celeridade na temporada passada acabou esfriando por conta da mudança no governo, a saída de Jair Bolsonaro e a chegada do Lula, e também por conta da troca de pessoas importantes na Caixa Econômica Federal. Essas pessoas, as novas que estão cuidando do banco, já foram designadas e o Flamengo pretende resolver nos próximos dias em relação à compra do terreno para avançar nessa negociação. Importante contar também que o Fla não descarta se tornar uma sociedade anônima do futebol para repassar 20% das suas ações a uma grande empresa brasileira ou internacional, e com a grana desses 20%, o Flamengo entende que seria capaz de construir seu estádio sem precisar tirar dinheiro do futebol. Saideira em relação ao Flamengo, Jorge Sampaoli foi o único vaiado antes de a bola começar a rolar para a partida entre Flamengo e Inter. Enquanto eu estou fazendo o vídeo, os dois times se enfrentam no Maracanã. Naquele anúncio tradicional feito pelo placar eletrônico e pelo locutor do estádio, todos os atletas do Fla foram aplaudidos, com exceção de Jorge Sampaoli, quando o técnico teve seu nome anunciado, ouviu-se vaias no estádio carioca. Para falar agora sobre mais uma polêmica envolvendo Flamengo e Palmeiras. Palmeiras completa nesse sábado 109 anos de história, de existência, e fez uma postagem dedicada à história, títulos e tudo mais. Na postagem alviverde, o Palmeiras se auto-intitula o maior campeão do futebol brasileiro com 11 conquistas. Entre elas, títulos reconhecidos mais recentemente pela CBF como títulos nacionais, as conquistas das Taças Brasil de 60 e 67 e do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 67 e 69. Esses títulos se somam aos dos brasileiros de 72, 73, 93, 2016, 2018 e 2022. Pois bem, a polêmica surge quando Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Flamengo, decide ironizar a postagem do Palmeiras. Ele responde: 11 títulos? Piada, essa gente só pode, eu teria vergonha. Declaração forte que causou enorme revolta entre palmeirenses e curtição entre torcedores do Flamengo. Ninguém se posicionou de forma institucional pelo Palmeiras. Resta saber como é que essa questão vai ser tocada daqui para frente. Vale a lembrança de que o Flamengo, a partir do momento em que o Palmeiras, a partir dessa recontagem, passou a ter 11 títulos, o Palmeiras se tornou o maior campeão, com Flamengo e Santos na segunda colocação, 8 títulos para cada um. O que você pensa sobre essa história? Quem tá certo, use o espaço para comentário e avalie, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo. Que história é essa que Dorival Júnior pode trocar o tricolor pelo Fla? Em algum momento o torcedor do São Paulo chegou a ficar meio bronqueado com o Dorival, porque numa entrevista ele se referiu ao Flamengo como um clube com o qual a passagem ainda não foi completamente resolvida. Você sabe que o Dorival saiu chateado, né? Ele tinha sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, tinha a intenção de continuar, foi a diretoria quem decidiu não mantê-lo para a temporada de 23. Vitor Pereira foi contratado, um fiasco. Agora o Jorge Sampaoli é o técnico, também sob muitas críticas, é alvo de todas as cornetadas do torcedor rubro-negro. E vira e mexe, torcedores do Flamengo se manifestam pedindo o retorno do Dorival. Teve até um episódio curioso nos últimos dias, depois da derrota do São Paulo por 2-1 para a LDU, torcedores do Flamengo fizeram a hashtag Fora Dorival ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Até achei estranho quando vi Fora Dorival, falei, que é isso? São paulinos querem tirar o Dorival? Na verdade foi um movimento capitaneado por torcedores do Flamengo. Os caras querem causar uma crise no São Paulo às vésperas da decisão da Copa do Brasil e também fizeram uma brincadeira, até porque gostariam vários deles de contar com o Dorival de volta ao Flamengo. Posso assegurar para vocês que essa chance inexiste. Dorival tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024 e pretende cumprir esse contrato até o fim. Em relação ao São Paulo, o trabalho é super bem avaliado, os dirigentes do Tricolor adoram o Dorival e entendem que o custo dele de R$1.200.000 por mês é muito bem pago. Só uma curiosidade, nos tempos de Fla, o Dorival ganhava menos. O salário no rubro-negro era de 800 mil mensais contra 1.200.000 por agora.
Só para arrematar, Dorival e Flamengo, que vão se enfrentar na Copa do Brasil, recentemente jogaram no Maracanã e mesmo com o time reserva, o São Paulo empatou em 1 a 1 e por pouco não venceu. O Fla só foi conseguir o gol do empate no finalzinho com um pênalti para lá de discutível. O Flamengo pode ter importantes desfalques para o clássico contra o Botafogo. Apesar de estar cada vez mais distante do líder, rubro-negro pode encarar arquirrival sem Luiz Araújo e Arrascaeta. Além de não ter vencido mais um jogo dentro de casa, e pode ver o Botafogo disparar ainda mais na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo pode ter 2 sérios problemas para o clássico no próximo sábado, dia 2, no Nilton Santos. Luiz Araújo e Arrascaeta, que vinham sendo os melhores do Fla, no empate sem gol com o Internacional, no sábado, no dia 26 no Maracanã, deixaram o campo ainda no primeiro tempo, com o mesmo problema na posterior da coxa esquerda. O uruguaio foi logo no início do confronto e o camisa 31 ao final da primeira etapa. O técnico Sampaoli explicou que, apesar de serem lesões parecidas, aparentemente não foram pelo mesmo motivo e negou que a semana de atividade sem jogos no Ninho do Urubu tenha sido exigido muito dos seus atletas.